Olá pessoal, quem fala é o professor Davi e hoje eu vou começar um novo projeto, que é o projeto da matemática de quinta. É uma matemática um pouquinho mais simples que eu vou tratar nesses vídeos aqui. Então, toda vez que tu vê essa barrinha aqui embaixo aqui, ó, coloridinha, né? Então, tu já sabe que se trata de uma matemática um pouco menos avançada. Vou continuar todo dia lançando os vídeos no Prof. Mate, mas também nas quinta-feiras, uma ou outra, lançar essa matemática um pouco mais simples do ensino médio ou do ensino fundamental. Quero ver se eu crio a matemática de segunda, que daí vai ser feito os conteúdos de ensino fundamental. Tranquilo? Então, o que a gente vai tratar aqui? Equação da circunferência. Como se comporta a equação da circunferência e da onde que vem essa equação? Primeiro, a gente tem que entender o quê? Que existe no plano cartesiano um ponto. E esse ponto eu vou chamar de ponto C. Então, esse ponto C, ele tem uma coordenada em x, ele tem uma posição em x, que eu vou chamar de x0. Ele também tem uma coordenada em y, que eu vou chamar aqui de y0. Tranquilo? Então, a coordenada desse ponto x, que eu vou botar aqui, ó, é x0 e y0. Esse aqui é o endereço desse ponto C. De boas? Se eu pegar e traçar aqui de forma aleatória, assim, de forma arbitrária, um ponto qualquer aqui, ó, chamar esse ponto qualquer de P. Esse ponto, ele vai ter uma coordenada em x, que eu vou chamar de x apenas. E vou chamar também a coordenada em y de y. Então, ele também vai ter um endereço. E é importante notar aqui que esse ponto P ele tem uma certa distância de C. Ele tem essa distância de C aqui, ó. Tranquilo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fixar esse C, esse C vai começar a ficar fixado, ele não vai sair do lugar. E esse ponto P, ele vai começar a ser deslocado. Então, com esse C fixo, eu vou começar a deslocar esse ponto P. Então, esse ponto P vai deslocar e vai formar um novo ponto. Então, eu vou chamar aqui de P', ou P1, vou chamar de P1. Então, ele vai deslocar novamente e vai formar o P2. Sempre com essa distância aqui, ó, constante. Então, essa distância aqui nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma distância. E esse ponto P aqui vai variando de posição, mas sempre com aquela mesma distância em relação ao ponto C. O que vai se formar aqui? Vai se formar aqui, adivinha? Esse ponto P vai começar a se deslocar, né, formando outros pontos. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai circulando esse centro, né, orbitando esse centro. E o rastro desse ponto P que está variando ao redor desse ponto central vai formar um círculo. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ó. Depois de muitas tentativas, consegui fazer o círculo, tá? Fiz até o corte no vídeo aí. Então, tenho aqui o meu centro aqui, que sempre vai ter essa distância fixada, que eu vou chamar de raio, e vai ter esse ponto ali, distante desse centro, que vai começar a variar. Então, vou ter cada posição para esse P, eu vou ter um número diferente. Então, vai ter o P1, vai ter o P2, vai ter o P3, vai ter o P4. E esse P vai variando e formando essa circunferência, até que ele complete toda a circunferência. Então, a gente vai modelar isso aqui matematicamente, para não precisar pegar o compasso ou o lápis lá e desenhar um círculo. A gente vai colocar números, e a partir desses números, colocando no gráfico, no plano cartesiano, a gente vai formar uma circunferência. Bem maneiro. De boas? E qual é essa equação? Essa equação aqui, ó, a gente tira lá do nosso famoso teorema de Pitágoras. Nosso tio Pitt deixou uma coisa muito importante para nós, que é esse teorema. O que diz esse teorema? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à base do triângulo ao quadrado mais a altura desse triângulo ao quadrado. Tá, professor, mas a gente tá trabalhando com circunferência, cadê o triângulo nessa bagaça aí? Ó, calma, meu jovem gafanhoto. Olha só, tu for perceber bem aqui, ó, esse C, ele tá distante, comparando, observando ali no eixo X, né, ele tá distante, isso aqui, ó, do ponto P, ó. Deixa eu botar em vermelhinho, né? Então, esse C tá, essa distância ali, eu coloquei em vermelho do ponto P, no eixo X. Ele está essa altura aqui, ó, mais baixo que o ponto P em Y. Então, quando eu observo assim, tu viu ali que formou um triângulo? Pois é. Então, quem é essa distância ali que ele está no eixo X do ponto P? Que número que é esse? Quem que vai ser isso, né? Essa distância ali. Essa distância ali vai ser essa variação de x
a x0. Então eu tenho esse x aqui que foi meio tapadinho, né? Então eu tenho um x e x0. Essa variação, lembra da variação lá? A variação é dita como o quê? O final menos o inicial. Então essa variação de x aqui, ó, é o quanto que ele está mais longe no eixo x do ponto P. Esse nosso ponto C. De boas? Isso aqui é praticamente aquele negócio de distância entre dois pontos. É a mesma fórmula, tá? A gente vai cair praticamente na mesma... Praticamente não, é a mesma fórmula, só que tem um sentido diferente. De boas? E o ponto P está o quanto mais alto do ponto C. Essa variação em Y. De boas? Então a gente vai aplicar essa nossa sabedoria no nosso tio Pitch. O que diz o Pitch? A hipotenusa ao quadrado. Nesse nosso caso aqui, a hipotenusa é quem? O R. Então vai ficar R ao quadrado. E quem é a nossa base? A nossa base é a variação de x ao quadrado. E quem é a nossa altura? A variação de y, só que ao quadrado. De boas? Vamos desenvolver aquela variação ali? Então, desenvolvendo a variação fica o quê? R ao quadrado, só vou repetir. Essa variação de x é o x final menos o x inicial. Olha, aqui ó, é o meu x final. Eu chamei essa parte final de x. Essa parte inicial de x0. Então, a parte final é x menos x0. Lembra lá? A variação é o final menos o inicial. De boas? Isso aqui é elevado ao quadrado. Mas, no y vai ficar a mesma coisa. O y é a parte final, que é a posição do nosso P, menos y0, que é a posição do nosso centro. Só que elevado ao quadrado. De boas? Então, olhando isso aqui, eu já consigo enxergar que isso aqui é a nossa equação reduzida da circunferência. De boas? Tranquilo? Sendo, vou botar bem assim, ó, sendo x0 e y0 centro. Então, o nosso x0 e y0 vai ser nosso centro de quem? Centro do mundo ali, né? Que mundo que nós estamos trabalhando? A circunferência. Então, o x0 e y0 vai ser centro da circunferência e nunca vai mudar. A partir do momento que eu colocar ali que o centro é 5 e 10, por exemplo, nunca mais vai mudar. Nunca mais vai mudar, porque o centro da circunferência não pode mudar. Se eu mudar o centro, a circunferência vai ficar com a anomalia, vai ficar uma circunferência torta. Talvez até forme uma elipse, que é um outro conteúdo. De buenas, então, sabendo que o meu centro nunca vai mudar, quem vai mudar vai ser quem? Esse x e esse y. Então, para cada P, para cada posição de P, eu tenho um x e um y diferente. E eu vou usar a mesma fórmula para calcular cada uma dessas posições. De boas? Então, para calcular, para desenhar uma circunferência, eu preciso de duas informações. Aonde fica o centro e qual é o raio. Sabendo disso, eu consigo construir uma circunferência. De buenas, mumuco bolachinha, né? Bom, aí tu fica naquela dúvida. Por que tem esse nome de reduzida? Porque tem uma equação geral. Toda vez que tu vê esse nome, equação reduzida, desconfie, porque por trás quer dizer que tem uma equação geral. E como é que a gente chega nessa equação geral? Bom, é só desenvolver a reduzida. Se tu desenvolver a reduzida e igualar a zero, quer dizer que tu chegou na geral. Olha só, vamos por partes. Então vai ficar lá, vou repetir aqui a equação geral. R ao quadrado, só que ao invés de colocar como está lá, eu já vou desenvolver isso aqui, ó, que a gente chama de quadrado da diferença. Isso é um produto notável. Talvez futuramente eu faça um vídeo a respeito disso, produto notável. Se eu não me engano, acho que é conteúdo de 8º ano. Às vezes está no 9º, mas enfim, é um conteúdo já que vocês já viram. Tá? Porque esse conteúdo aqui que eu estou passando, equação da circunferência, é um conteúdo do 3º ano do ensino médio. Então, tecnicamente, vocês já viram. Mas às vezes esqueceram, mas tudo bem. Produto notável se comporta desse jeito. Eu pego aquele pacotinho ali, que está elevado ao quadrado. Como é um quadrado da diferença, tem uma diferença aqui, né? Porque o quadrado da soma é um pouquinho diferente da quadrado da diferença. Então eu sei que um produto notável do tipo a mais b elevado ao quadrado, vou botar até assim, ó, a mais ou menos b. Como é que se comporta? A gente sabe que tem uma forma de resolver bem fácil. Pega o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Depois, mais ou menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Por que mais ou menos? Depende o sinal que está lá dentro do parênteses. Se for mais, vai ser só mais, claro. Se for menos, vai ser só menos. Mas a forma de escrever ali sempre vai ser a mesma. Então decora. O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. De boas? Então eu tenho aqui ó, x menos x0. Então
Então, é o primeiro ao quadrado, que é x ao quadrado, menos, menos não, mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Depois, vou formar agora a parte, resolver a parte do y. O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Depois, está igual a zero? Não. Então, vou tirar esse r daqui, passar lá para o outro lado do sinal. Vai como negativo, né? R ao quadrado. No lugar do r ficou o quê? Não ficou nada. Nada na matemática é zero. Então, aqui eu igualei a zero e consegui chegar na equação geral da circunferência, que é a equação geral. Tranquilo? Então, vou preparar aqui um breve exercício para a gente fazer. Então, pessoal, tem aqui um gráfico, desenho bonitão aqui. É o gráfico de uma circunferência. Tem a posição do ponto P e ponto K. De boas? O nosso objetivo é o quê? Encontrar a equação reduzida da circunferência. De boas? Então, eu coloquei aqui, eu tenho que encontrar essa equação aqui. Ó. Aqui está de forma genérica, né? Para encontrar a equação reduzida, lembra lá? Eu tenho que saber quem é o centro e quem é o raio. Tem que ter essas duas informações. Eu consigo saber essas duas informações para esse desenho? Claro, claro que consegue. Eu não teria colocado aqui se não conseguisse. De boas, foi tudo planejado. Então, assim, ó, primeiro de tudo, tem algum jeito de a gente encontrar aqui o centro dessa circunferência? Tem, de boas. Mas aqui eu acho, particularmente, aqui nesse tipo de desenho aqui, é muito mais fácil eu encontrar primeiro o raio. Tá? Como que eu vou encontrar o raio? Lembrando que o raio deixa eu ver, fez a bolinha ali. Que o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tiver uma reta que vai de um lado até outro da circunferência, passando pelo centro, a gente chama isso aí de diâmetro. E o raio é a metade disso. Depois, então, o raio é a metade do diâmetro. Tranquilo? Depois, sabendo isso aí, que é o conteúdozinho lá do 8º ano, do 9º ano, a gente vai conseguir saber aqui do desenho quem é o diâmetro. Olha, observa bem, em vermelhinho. Ó, eu tenho essa altura aqui. Ó. Então eu sei que de uma extremidade até a outra está valendo quanto? Aquela variação. Então, essa variação ali que eu vou colocar de vermelho aqui, ó, 10 menos 4, opa, ficou escrito em egípcio ali, 10 menos 4 vai dar quanto? 6. Então, esse espaço aqui, ó, essa variação aqui, vale quantos? 6. Por consequência, como o meu círculo está lá dentro tangenciando esse espaço, ele está tangenciando esse espaço, quer dizer o quê? Que apenas um ponto de cada extremidade da minha circunferência está encostando nesses limitadores, né? No 10 e no 4 ali. Então quer dizer o quê? Que o meu diâmetro vale 6. Então quer dizer que isso aqui tudo vale 6. Esse tamanho todo aqui vale 6. Se esse tamanho todo vale 6, quer dizer que vale quantos o meu raio? Bom, o meu raio vale a metade do meu diâmetro. Então, se eu pegar a metade do meu diâmetro, que é mais ou menos aqui, eu tenho quem? O meu raio. Então, isso ali é o meu R. Então, o meu R é isso aqui. De boas? E aqui está o miserável. Aqui está o meu centro. Tranquilo? Quantos que vale isso aqui? 3, né? Então, o meu raio vale 3. Então, eu encontrei o valor do meu raio. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Raio igual a 3. Então, se eu for construir aqui a minha equação, eu já tenho o valor de raio, ó. Então, vai ficar 3 ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tranquilo? Então, o raio eu já substituí, deu 3. Boas? 3 ao quadrado é 9. Depois a gente resolve isso aí. Agora, qual é a posição desse centro aqui, ó? Esse miserável ali, ó. Qual é a posição desse centro? Pessoal, aqui daí tem que envolver um pouquinho de conta. Tem várias formas de encontrar isso. Olha só, olha só. Se daqui, ó, até no ponto 0 tem 20, esse ponto K, tô olhando o ponto K, tá? Até aqui ele tem 20. Até aqui ele tem 20, ó. Essa parte aqui, ó, ele tem 20. Eu vou botar até em vermelho ali. Para quem é cegueta não tá vendo. Ó, essa parte aqui, ó, até aqui tem 20. Eu andei aqui, tem 20. Se eu andar 3 a menos, porque aqui também vale 3, ó, aqui também vale 3, que é o meu raio, né? Se eu andar 3 a menos, eu paro exatamente no ponto central do meu círculo, da minha circunferência. Depois aqui é uma circunferência, né? Essa parte de dentro aqui não tá com área, tá?
Então, aqui é a minha circunferência. Então, se eu pegar 20 e diminuir 3, eu vou à posição certinha do meu centro no eixo X, claro, né? Então, eu vou formar aqui o meu par ordenado, vou chamar aquilo ali de centro, né? Então, o meu centro, vou botar em verdito, o meu centro, ele vai estar em quantos? 17 em X. Porque eu não vou andar até 20, eu vou andar 3 a menos, para parar certinho no 3, no centro. De buenas? Deu para compreender, né? A mesma coisa eu vou usar para saber o quanto que ele está mais alto. Bom, até aqui eu não andei 4. Até aqui eu não andei 4. Então eu vou ter que andar mais 3 para cima para chegar no meu centro. Porque esse espacinho aqui, ó, também vale 3. Tranquilo? Então 4 mais 3, 7. E essa é a posição minha do meu centro. Essa é a posição do meu centro. Tranquilo? De boas, né, cara? É muito facinho isso aqui. Molezinha, mumu com bolachinha. Então eu vou fazer o quê? Vou lá na minha equaçãozinha que está aqui, ó, e vou substituir. Então já substituí o 3 no lugar do meu R. No lugar do meu x0, vai ser quem? 17. Então vai ser 17. No lugar do meu y0 vai ser quem? 7. E voilá. Aqui está a minha equação geral, quer dizer, a minha equação reduzida da circunferência. Assim que se resolve exercício de equações de circunferência. Tranquilo? Espero que tenha entendido. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Um abraço. Falou!